Em nome de Deus, nosso Pai, Criador, o Senhor da vida, do céu e da terra. Muito boa noite, Mestre Jesus, o Espírito mais perfeito que passou pela terra. Boa noite a todos os Espíritos, nossos anjos de guarda, nossos guias, nossos protetores. E boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estava pensando em trazer um tema sobre Natal. Felizmente, fui levado para outro lado, para outro tema. Porque eu olhei ali, agora tem meia dúzia de temas sobre o Natal, a partir de segunda-feira, né? Que beleza! Mas eu tenho uma palestra que ninguém tem, sobre o Ano Novo. O ano que vem. E hoje nós vamos falar desse tema, o jogo leve, que consta do capítulo 6, meia dúzia, dos itens 1 e 2. Do livro do Evangelho, que fala sobre o Cristo Consolador. E o Cristo fez um convite para nós, quando nós estávamos lá, sendo preparados para reencarnar. Porque a reencarnação não é algo assim, aleatório, de qualquer jeito, não. É uma coisa muito séria. A reencarnação tem toda uma preparação para que a gente venha a cumprir tarefas, missões, passar por provas, evoluir, crescer e principalmente resgatar o que nós ficamos devendo para a contabilidade de Deus. São as expiações. Então, esse corpo de carne, ele tem um corpo espiritual também, que é o corpo do Espírito, que é chamado perispírito. Então, esse corpo perispiritual, que abriga o espírito, ele é como uma memória RAM, uma memória de computador. Ele grava tudo, até os nossos pensamentos. Tudo fica gravado no computador perispiritual. Não escapa nada. Tanto de bom aquilo que a gente fez, como de negativo também. E quem é que regula isso? É uma lei física, que é uma lei de Deus, portanto ela é inderrogável, ou seja, ninguém muda, ninguém altera, porque é uma lei física, é uma lei científica, chamada de causa e efeito, ou ação e reação, ou a terceira lei de Isaac Newton, o físico, que diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas de sentido contrário. Querem fazer um teste? Aqui não, faça em casa. Dá um soco na parede. Com a mesma velocidade que você bate nela, o braço volta. Só que você dá o soco para lá e a parede responde para cá. É
pressão. É o caso do martelo. Você bate, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, o corpo já ficou aqui, já foi enterrado, a minhoca já comeu, ou já foi cremado, a cinza já foi jogada aqui no Rio, no Mar do Rio Grande, aqui, bem próximo, ou aluga um teco-teco para fazer um voo panorâmico aí de 30 minutos e joga lá em cima. Só não deixa na geladeira. Por quê? Porque outro dia deixaram uma cinza na geladeira. Um velhinho, mais velhinho do que nós, foi lá pensando que era sal e botou na comida. Não é piada, é verdadeiro. Então não deixa na geladeira. Dá um jeito nisso. E aí, a cinza já está lá, ou então a minhoca comeu, está faltando o que agora? Eles, lá das cidades do plano espiritual, chamadas colônias, quando nós nós vamos ser analisados para ver como foi a nossa vida. O que nós fizemos? O que nós fizemos que não deveríamos ter feito? E o que nós fizemos bem feito? Tudo vai ser pesado. Tudo vai ser analisado. Tudo vai ser julgado. Tudo vai pesar na balança da próxima encarnação. E aí, quando eles olharem para nós assim, uma parte escura do pulmão, uma parte escura no estômago, não é bom sinal. Por que não é bom sinal? Porque essas partes escuras foi aonde nós agredimos mais. É aquela criatura que bebe todas. É vodka, é gin, é cachaça, bebidas secas, que a gente chama. Isso detona a nossa flora bacteriana, detona, estraga, fragiliza. E aí eles olham para aquilo ali e dizem assim, opa, meu irmão, na próxima encarnação você vai nascer com o seu estômagozinho fragilizado. Cuida, te cuida. Porque se você não cuidar bem do seu estômagozinho, você poderá começar a ter úlceras gástricas. E a úlcera pode evoluir e chegar, aliás, começa pela gastrite, depois ela evolui e vai para a úlcera, e se bobear vira câncer. Culpa de Deus? Culpa nossa. Fomos nós que estragamos o nosso estômago. Comemos pimenta demais, bebemos bebida demais, estragamos o nosso organismo. Culpa nossa. Vamos reclamar de quem? Vamos reclamar para Deus? Não. Mas tem gente que fuma, todas. Aí o pulmão chega lá preto. Do perispírito. Aí a medicina do plano espiritual diz assim, opa, o senhor danificou o seu pulmão. Com nicotina, com droga, sei lá com quem. Respirando gás carbônico, respirando mal. Se cuida. Porque se o senhor bobear, vai ter um efizema pulmonar. A opção é sua.
toda obra, tudo que nós fizermos tem consequência. Todos os nossos atos têm consequência. Então, sendo assim, é melhor fazer a caridade. Porque a caridade salva. Sabe onde é que está escrito isso? Capítulo 15 do Evangelho. Fora dela, não há salvação. E a caridade faz com que a gente desenvolva virtudes. E o que são virtudes? Só coisa boa. O contrário de vícios. Vício só atrapalha. Virtude é que nos dá, é que nos garante o patrimônio de propriedade que nós vamos levar para o plano espiritual. Sim, porque quando nós desencarnarmos, nós temos um patrimônio. Ele será tão bom quanto boas coisas nós fizermos. E esse patrimônio é a nossa propriedade. Porque os bens materiais não são de nossa propriedade. Não fique bravo comigo. Mas nada que é de material nos pertence, segundo a doutrina espírita. Carro, casa, terreno, apartamentos, casa de praia, joias, dinheiro, isso não é patrimônio nosso. Patrimônio nosso é tudo aquilo que nós podemos levar quando desencarnarmos. E ponto. Tá, mas peraí. E as coisas que eu tenho porque eu trabalhei? Ótimo. O que você tem e trabalhou, muito honrado, beleza. Mas você vai ter que deixar aqui. O caixão não vai levar nada disso. Se não vai levar, você é o quê? Proprietário? Não. Você é usufrutuário. Tem o direito de usar. Uso e fruto. Desfrutar. Mas daí a ter que deixar tudo aqui para os filhos detonarem ou fazerem bom uso, a coisa é muito profunda. Os bens materiais são importantes? São importantíssimos. Mas na medida certa. Sem exagero. Sem exagero. Mas o convite que nos foi feito lá no plano espiritual, quando nós estávamos sendo preparados para reencarnar, foi esse que Mateus registrou. E ele disse que Jesus falou: vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis aflitos, que estáis sobrecarregados, que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que é o meu jugo? Os meus ensinamentos. O jugo do Cristo são os seus ensinamentos, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Que está no Sermão da Montanha, o sermão mais importante que Jesus proferiu para aquela multidão que estava sedenta de informações, de consolos. E ele abriu a boca e falou. 108 ensinamentos tem o Sermão da Montanha. Não tem coisa mais profunda e útil para nós do que o Sermão da Montanha. Começa com 8 bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz.
Depois começa, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, se te baterem numa face, oferece a outra, se convidarem você a andar 1000 passos, ande 2000, se te tirarem a capa, dê também a túnica e por aí vai. É algo para a gente ler toda noite, pelo menos um capítulozinho. É só 2 páginas que a gente lê, assimila, risca, rabisca, grava, porque é útil para nós. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meus ensinamentos, e aprendei comigo, que sou manso, brando e humilde de coração. E encontrareis o quê? De repouso, descanso. Para quê? Para as vossas almas, o seu coração. Por quê? Porque suave é o meu jugo. Suave, todos nós podemos cumprir. E leve é o meu fardo. Leve é a cruz que cada um de nós tem que carregar. Porque sozinho ela pesa mais. Com Jesus ajudando e assistindo, ela pesa menos. Esse convite foi feito há 2022 anos atrás. E funciona até hoje. Até hoje ele funciona, esse convite. Por quê? Porque todas as misérias que existem na vida, as decepções, as dores físicas, a perda de seres queridos, de seres amados, aonde é que eles encontram a consolação? Exatamente na fé que nós temos no futuro. Se nós temos fé que o futuro é uma realidade, que o Espiritismo matou a morte para nós não existe. Existe a morte do corpo, mas do espírito não. A consolação na fé no futuro, a confiança na justiça divina, na justiça de Deus, que mandou o seu Filho primeiro nos ensinar, nos consolar, a todos nós, seres humanos. Agora, tem gente que não quer nem saber falar em espírito, que a morte não existe. Não, eu quero é gozar a vida. A vida é essa aqui mesmo. Acaba tudo no túmulo, é o que eles falam. Para esse povo que não espera nada além desta vida, ou que simplesmente duvida que exista vida após a morte, as aflições caem como um peso sobre os seus ombros, sobre as suas cabeças. E nenhuma esperança os alivia, porque eles não acreditam. Eles não são fiéis a Deus. Porque acreditar é uma coisa, e ser fiel é outra. A gente acredita até o dia que vem uma pessoa mais inteligente, falante, e nos convence que a gente está errado. E a gente passa a virar a casaca, a mudar de religião ou de crença. Por quê? Porque houve a crença, mas não houve a fidelidade a Deus. E Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, adorando a Ele. Isso que leva. Então, o peso cai com toda a força.
em cima da criatura que não acredita. Ele não tem esperança de alívio, ele não tem esperança nenhuma, então ele vai sofrer o amargor. Foi por isso que Jesus falou em alto e bom som: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, cansado, fatigado, e eu vos aliviarei. Mas, como não tem café de graça, ele exige uma coisa de nós. Ele quem? Jesus. Ele impõe uma condição para que ele possa nos assistir. Ele impõe uma condição para que ele nos dê a sua assistência, para que ele nos proporcione a felicidade, para que ele promete aos aflitos. Qual é a condição? O cumprimento da lei. Que lei? Os 10 mandamentos que está no primeiro capítulo do nosso Evangelho. Aqueles 10 mandamentos, viu, meu caro Altamiro, que nós aprendemos lá na Igreja Católica quando a gente tinha 5, 6 anos de idade. Faz tempo isso. Os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não cobiçar as coisas alheias, não roubar, não matar, não desejar, vai, honrar vosso pai e vossa mãe, guardar um dia por semana, seria o dia de sábado, para a gente cuidar do espírito. Então, esses mandamentos são as leis de Deus que Deus mandou Jesus divulgar. E ele divulgou, aperfeiçoou e esclareceu. Está lá no Sermão da Montanha. Esse é o que ele pede de nós. Para que ele possa nos assistir, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas tem gente que diz assim: mas eu não matei. Agora. E o passado? De outras vidas. E quando uma pessoa chega e diz assim: eu vou estudar e eu vou ser médico. Como é que você vai? Eu moro no Morro do Mocotó. E você quer ser médico? Gente, no Morro do Mocotó tem um monte de médicos que nasceram ali, que atravessavam a rua, estudavam no colégio Governador Celso Ramos, do lado do Senac ali, do Sesc. Se formaram médicos e moram lá, e nasceram lá, e estudaram na escola pública, de sandalinha de dedo. Aliás, na época nem tinha, era conga. Era um conguinho azulzinho, que depois da terceira usada, ninguém chegava mais perto devido ao odor. Mas, como tinha sempre um pozinho que a gente botava, polvilho antisséptico granado. Olha que eu não esqueci, que eu usava conguinha também. Então, se você chegar para essa criança, para esse jovem, e dizer assim: para com isso. Quer ser o quê? Médico, advogado, engenheiro. Tira isso da cabeça, rapaz. Isso é coisa para quem tem dinheiro, para quem tem grana. Você está matando a esperança daquela pessoa. Isso também é matar a esperança de uma criatura. Se você não quer abrir a boca para dizer besteira, fica calado. Ou então incentiva. Vai fundo. Vai que você consegue. Tanta gente conseguiu, por que você não vai conseguir? Eu já ouvi gente que vai se preparar para concurso e a gente pergunta assim: quantas vagas tem? 9. Mas eu li no edital, tem 10, não, mas não é minha.
Olha o otimismo da pessoa. Uma é minha. Ela já vai querendo e vai vencer. Se vai ou não vai é outra história. Mas ela vai toda motivada. Isso é importante. Então, não matar, não roubar. Quantas vezes um rapaz de 18, 20 anos já roubou o amor da namorada, prometeu e não cumpriu? Não é roubar. Não é roubar todo aquilo que ela sonhou de ter um lar, de ter um esposo, de ter filhos. O roubar, o matar, o adulterar não é só aquele ato do adúltero, não. Você trai um amigo também é adultério. Você tem um sócio na sua empresa e você fazer falcatrua, você está traindo a confiança da pessoa, como é que não? Então a coisa é muito profunda. Por isso Jesus pegou o sermão, pegou os 10 mandamentos de Deus e transformou no Evangelho. De 400 e poucas páginas, de 28 capítulos. Porque se nós lermos um capítulo por semana, e um ano nós vamos ler o Evangelho 2 vezes. E vai nos fazer muito bem. Então, a condição que Jesus impõe para nós é exatamente essa. De a gente cumprir a lei de Deus, ensinada por Jesus. O seu jugo é a observância e o cumprimento que ele promete aos aflitos. Então, mas esse jugo é leve, se a gente for inteligente e quiser aceitar e cumprir. Além de leve, ele é suave, pois apenas impõe para nós 2 coisinhas. Ame e faça caridade. Porque a caridade é o amor em ação. E o amor é uma forte afeição por uma pessoa, por um ente, por um ser, nascida ou não nos laços da consanguinidade, ou criaturas que se relacionam socialmente conosco. O amor é algo muito forte, muito forte. Então, Deus e Jesus só pedem isso: ame, faça caridade. Ame, faça caridade. Certa feita perguntaram para um grande espírito, não sei se foi Santo Agostinho ou se foi João, acho que foi João Evangelista. Perguntaram para ele se ele tinha capacidade de dizer, em alguns segundos, qual é a coisa mais importante que o ser humano deveria fazer. Ele botou o pé no joelho, fez um 4 e falou assim: ame. 3 letrinhas. Ame. Só, mais nada. Mas eu amo e a pessoa não me ama. O problema é dela. Você fez a sua parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Porque lá no capítulo 25, 26 está escrito: ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Mas o primeiro passo tem que ser nosso. Não espere que eles venham fazer aquilo que é da nossa obrigação fazer. Ajuda, que o céu te ajudará. Bata, que a porta se abrirá. Pedi, e obtereis. Todo aquele que pede, recebe. Mas recebe o quê? O que quer? Não, recebe o que é preciso receber.
aquilo que Deus sabe que é melhor para nós. Porque hoje à tarde eu passei no Giasse ali, aqui na Palhoça, fui lá tomar um café, eu também não sou de ferro, né? A fila da lotérica estava enorme. Para quê? Para ganhar na Mega Sena da virada. 400 milhões de dinheiro. Meu Deus do céu. Isso estraga a cabeça de qualquer um, se não estiver preparado. Pedi, recebereis o que você precisa. Coragem, força, bom ânimo, alegria, trabalho. É isso que precisa. Batei, a porta se abrirá. Buscai e achareis. Mas a primeira coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque ficar sentado em volta de uma mesa, esperar que vai cair comida, não cai. Vai cair chuva, comida não. Então, vamos encerrar. Por quê? Porque a caridade, segundo dizia Jesus, é fazer o bem. É ser benevolente. Sempre. Mesmo aquele que nos está causando incomodações. Ele vai colher. Pode ter certeza. Indulgência para com os defeitos alheios. Quem está errando precisa de indulgência, de desculpa. Não precisa que a gente coloque ele mais ainda no atoleiro. Não. Ajude a criatura. Ela não está bem. Ela não tem o conhecimento que nós temos. Ela não tem ainda a consciência desperta. Porque a consciência é a capacidade de julgar os nossos atos. A consciência nossa julga os nossos atos. Então, vamos agir de maneira correta. E o perdão das ofensas. É muito mais nobre perdoar e muito mais triste querer se vingar. Porque o perdão conquista, semeia, e aquela semente vai dar frutos. A vingança não. A vingança é um ato triste, que dá uma satisfação na hora e depois vem um remorso tão grande. Porque as consequências são funestas. E como diziam os antigos, eu acredito, aqui se faz, aqui se paga. Com toda certeza. Muita paz a todos. Muito boa noite. Como eu não volto aqui mais esse ano, já vou deixar um abraço fraterno de um Natal bem cristão. Bem cristão. Pode comer, pode beber o seu espumantezinho, mas sem exagero. Agradecendo ao Criador por mais um ano, por mais 365 dias de nossas vidas, cheia de oportunidades para a gente ser melhor. E depois, na virada do ano, que o ano seja repleto de realizações, de tudo aquilo que vocês imaginaram que aconteça. Obrigado. Boa noite a todos.